Olá, um excelente dia. Já estão no Recife surfistas pernambucanos que foram atingidos por terremotos na Indonésia. O grupo chegou esta madrugada no aeroporto dos Guararapes. Por conta dos tremores, eles ficaram em uma ilha, dormindo na grama, sem comunicação com a família e sem conseguir voltar para a capital, Jacarta. No desembarque, alívio e muito carinho dos parentes. No TV Jornal Manhã desta segunda-feira, você vai ver também: mais de 200 aves silvestres foram apreendidas em uma feira no Recife. Festa colorida, a Parada da Diversidade lotou a beira-mar com música e pedidos de fim da violência contra homossexuais. O retorno de uma tradição, as missas voltam a ser celebradas em latim. O álcool volta a ser prioridade na produção das usinas, é o que mostra uma pesquisa feita no setor. E no futebol, só festa na Série A. O Sport goleia o Paraná e o Náutico o Goiás. O último grupo de surfistas pernambucanos atingidos pelos terremotos da Indonésia chegou esta madrugada no Recife. Antes do desembarque, expectativa grande dos parentes que viveram momentos de angústia aqui em Pernambuco. É muita aflição, né? Muita angústia e principalmente nos primeiros dias, assim, a gente sem notícia. Estou doida para acordar desse pesadelo porque foram dias terríveis. O grupo de pernambucanos estava na ilha de Siberut, na Indonésia. Na quarta-feira da semana passada, uma série de terremotos atingiu o país e eles ficaram ilhados sem conseguir retornar para a capital, Jacarta. Na chegada ao Recife, foram recebidos com aplausos e muitos beijos. Eles contaram que no primeiro momento não tinham noção do que estava acontecendo. Primeiro foi até engraçado, porque nós realmente não tínhamos noção. E o italiano que administrava disse que estava lá há 14 anos e nunca tinha visto um daquele, né? Aí, depois que ficamos preocupados. O engenheiro Eduardo Dizeu lembra que o medo maior não era dos desabamentos por conta dos tremores de terra. O medo maior não foi nem do terremoto em si, que é uma experiência horrível, mas o medo mesmo era de tsunami, porque a gente não sabia, como a gente estava sem comunicação, a gente não sabia se vinha tsunami, se não vinha tsunami. Então a angústia maior era nesse sentido. O único lugar que a gente podia fugir era para dentro do mar, né? Porque você dentro do mar você sofre menos o efeito da tsunami, alto mar. Ele relembrou a angústia de não poder entrar em contato com a família aqui no Recife. O pior é você estar bem e você saber que sua família não sabe que você está bem. Todos deixaram o aeroporto com a certeza: querem um dia voltar à Indonésia. O policial militar acusado de assassinar outro PM se apresentou à polícia e mais de 200 aves silvestres foram apreendidas numa feira no bairro do Cordeiro. Veja essas e outras notícias do fim de semana. 222 aves silvestres foram apreendidas. Elas estavam sendo vendidas numa feira no bairro do Cordeiro a preços que chegavam a R$120 a unidade. Entre as aves estavam espécies como filhotes de jandaia verde, chechel, sabiá e até uma araponga que está ameaçada de extinção. As aves foram encaminhadas ao IBAMA, 2 pessoas foram presas. Enterrado durante o fim de semana, o corpo do policial militar Sebanias Américo Martins. Ele foi morto no bairro da Mangabeira, zona norte do Recife, na frente deste clube, depois de discutir no trânsito com um motoqueiro. O homem que cometeu o crime se entregou à polícia. É o também policial militar Diogo Pereira de Barros. Acidente de trabalho. Um operário caiu de um andaime, uma altura de 5 metros, neste posto em Paulista. Segundo denúncias, Cícero Martins da Silva trabalhava sem equipamento de segurança. A vítima foi levada para o HR em estado grave. De acordo com os médicos, o operário continua internado em estado de observação no setor de traumas do Hospital da Restauração. A eleição indireta em Aliança, marcada para hoje, tem novo candidato. O prefeito interino da cidade, Assuero Vasconcelos Arruda, do PSDB, é o único apontado pela Câmara para concorrer ao cargo abandonado pelo ex-prefeito cassado, Carlos Freitas. Assuero tem o apoio de Carlos e substituiu o filho dele, Xisto Freitas, na candidatura à eleição indireta. Na semana passada, Xisto foi declarado inelegível pelo Tribunal de Justiça do Estado por ser filho do ex-prefeito. A eleição está marcada para as 10 horas da manhã. A 6ª Parada da Diversidade abriu espaço para alegria, mas também para reflexão na Praia de Boa Viagem. Os participantes pediram respeito e o fim da violência praticada contra homossexuais.
Eles vieram de várias partes e aos poucos se transformaram em milhares. O primeiro aquecimento foi com o show da cantora Zélia Duncan, para um público que mostrou energia de sobra. Bem mais que uma festa, a sexta parada da diversidade é um momento de reflexão. Somos homossexuais, somos gays, mas respeitando o próximo e querendo ser respeitado também. É um momento de pedir respeito e combater o preconceito. Temos livre arbítrio para ir e vir e optar pela nossa sexualidade. Realizada pela primeira vez no bairro de Boa Viagem, a Parada da Diversidade também foi alvo de uma pesquisa. A pesquisa tem o objetivo central de traçar o perfil do participante da Parada da Diversidade. E em cima dessa pesquisa, a Secretaria de Turismo no ano que vem ela pode otimizar, mas montando uma estratégia de marketing, de divulgação em outros destinos. Em busca de respeito, dignidade e igualdade, os cerca de 20 mil participantes levantaram a bandeira. Ao som de 11 trios elétricos, eles tomaram a avenida para mostrar que todos têm direito à livre opção sexual. Hora do futebol, Brasileirão Série A. O Sport fez as pazes com a torcida depois de conseguir uma bonita vitória contra o Paraná. O jogo foi na Ilha do Retiro. O jogo começa num ritmo alucinante. Aos 2 minutos do primeiro tempo, Luizinho Neto cobra falta. Romerito briga com a bola com Beto e balança a rede. É 1-0 para o Sport. A torcida faz a festa na ilha. O segundo gol sai quando Da Silva finalmente recebe um passe de longa distância de Everton. O atacante engana o goleiro e completa a alegria rubro-negra. É 2-0 para o Leão. No segundo tempo, Carlinhos Bala recebe cruzamento de Rosenbrick e de cabeça quase marca o terceiro do Sport. Jefferson entra e diminui para o Paraná com esse chute no cantinho do gol de Magrão. Mas Bala não desiste e tenta mais um chute. Até que recebe um passe de Luizinho Neto, faz as pazes com a bola e fecha a vitória do Leão. Placar final, Sport 3, Paraná 1. Se falou muito em esquema, em 4-4-2 ou 3-5-2, mas a maior mudança tinha que ser nós próprios jogadores, de mudar a nossa forma de agir dentro de campo, ter mais atitude e procurar surpreender o adversário com mais força. Então a gente mudou nossa atitude, o Paraná acabou sentindo. Eu acho que a gente estava numa pressão, já começando já antes do jogo, o nego falando que a gente não ia conseguir, ia jogar mal de novo, e a gente conseguiu mostrar que a nossa equipe tem condições, né? Então hoje foi um grande jogo aí para provar para todo mundo que a nossa equipe está viva aí no campeonato. O resultado deixou o Leão na 9ª posição da tabela com 36 pontos. O próximo jogo vai ser um clássico contra o Náutico. E por falar em Náutico, o time também fez bonito durante a rodada do fim de semana. Goleou o Goiás fora de casa por 3-0. Aos 32 minutos, o árbitro marca pênalti a favor do Náutico. Acosta, cobra e faz, abrindo o placar. Náutico 1, Goiás 0. No segundo tempo, aproveitando um contra-ataque, o Náutico termina ampliando a vantagem. Marcelinho recua, Acosta vem de rebote e manda de cabeça aos 9 minutos. Náutico 2-0. Aos 30 minutos, Acosta faz um belo lançamento. Oportunista, Geraldo invade a área e dá um traço no zagueiro e no goleiro, deixando os dois no chão e mandando a bola para as redes. Náutico 3, Goiás 0. A vitória não foi suficiente para tirar o Náutico da zona de rebaixamento. O Timbu está na 18ª posição com 30 pontos. O time alvirrubro se prepara para enfrentar o Sport no Clássico dos Clássicos, domingo às 4h nos Aflitos. E pela Série B, jogando fora de casa, o Santa Cruz conseguiu arrancar um empate do São Caetano. A equipe paulista foi surpreendida pela reação dos pernambucanos no segundo tempo. Vamos aos gols. 14 minutos do primeiro tempo, Ademir Sopa abre o placar para o time do São Caetano.
No segundo tempo, o Berto amplia a vantagem para o time paulista. São Caetano 2, Santa Cruz 0. O Santa Cruz consegue mostrar reação na partida aos 24 minutos do segundo tempo. Cook toca e cobre o goleiro Luiz Silva, conseguindo marcar o primeiro gol tricolor da partida. São Caetano 2, Santa Cruz 1. Aos 27, Nildo bate escanteio e Gleidson desvia. Cook pega a sobra e chuta, deixando tudo igual. Foi só São Caetano 2, Santa Cruz também 2. Com o resultado, o Santa está em 15º lugar na tabela com 32 pontos. O tricolor joga amanhã às 8h30 da noite contra o Paulista no Arruda. E no próximo bloco, uma série de reportagens mostra como está e quais são as tendências do setor de açúcar e álcool em Pernambuco. E você vai ver ainda, os padres voltam a celebrar missas em latim. Agora são 7h50. Um homem tentou matar a ex-mulher e a filha em Garanhuns. Vamos às notícias do interior. Olá, Jorge de Assis. Bom dia, Marcos. O agricultor incendiou a casa da ex-mulher com ela e a filha ainda dentro. A comunidade foi quem prestou os primeiros socorros. O Edson Góes de Miranda, de 21 anos, estava na casa da ex-mulher, Paula Mendes Santos, de 23 anos. Na casa estavam Paula e a filha dela com o Edson, a pequena Juliana Mendes Miranda, de 1 ano. De acordo com os vizinhos, os dois teriam discutido e, em seguida, o Edson teria ateado fogo na residência, com todos dentro dela. Este agricultor fez os primeiros socorros. Quando a gente se acordamos com um grande barulho aqui e viemos ver o que era. No exato momento, a menina vinha saindo para fora, já gritando por socorro, com a criança novinha no braço. O meu irmão pegou ela, levou para casa para minha irmã e a gente veio socorrer ele, que já estava ali, caído no chão. O caso deixou a população assustada. A mãe de Edson desconheceu a atitude do filho. Eu não esperava que isso aí fosse acontecer. Se eu soubesse que ia acontecer isso, eu não tinha deixado, porque eu gosto muito dela e gosto do menino, da menina também. Os 3 foram trazidos para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns, e em seguida encaminhados para o Hospital da Restauração, em Recife. Os estados de saúde do pai e da filha são considerados mais graves. O Edson teve 35% do corpo queimado e Juliana, 15%. De manhã, as 3 vítimas continuam internadas em estado grave na unidade de queimados do Hospital da Restauração, aí no Recife. Voltamos com você. Obrigado, Jorge. O setor sucroalcooleiro de Pernambuco entra em uma nova fase e começa a redescobrir o etanol, o álcool combustível. O produto volta a ser a menina dos olhos dos usineiros e do governo, que estão investindo no aumento da produtividade. Os dados são da pesquisa Empresas e Empresários da consultoria TGI. Você vai ver agora como essa nova realidade vai mexer com Pernambuco. É nesse equipamento que pode estar o futuro da produção de combustíveis no Brasil. Os motores flex, que funcionam tanto a álcool quanto a gasolina, só surgiram há 4 anos, mas já representam 80% das vendas de carros novos no país. A nova tecnologia já começa a mudar o hábito do consumidor na hora de abastecer. Acho que com a chegada do carro flex foi bem melhor mesmo. Porque aí você tem até uma opção, né, de álcool ou gasolina. As primeiras experiências com o etanol, mais conhecido como álcool combustível, começaram no início do século passado. Na década de 70, o governo brasileiro chegou a criar o Proálcool, um programa para incentivar o uso do produto. O projeto quase parou, porque os empresários preferiram apostar no crescente preço do açúcar. Segundo esse economista, a pressão do mercado por uma nova fonte de energia limpa que substituísse o petróleo é que pôs o álcool novamente no centro das atenções. Estamos aí com uma perspectiva bem mais otimista para o crescimento da produção de álcool, inclusive a nível externo, para exportação e não apenas para o mercado interno. Os empresários pernambucanos sabem disso, e a diferença nos números da safra passada para deste ano prova que o etanol é mesmo a bola da vez. Entre 2005 e 2006, apenas 13% da cana do estado foi destinada à produção de álcool. Já em 2007, a expectativa é que esse número chegue a mais de 50%. Essa usina, por exemplo, fundada em 1729, sobreviveu por muito tempo apenas do açúcar.
Há cerca de 30 anos, ela começou a produzir o etanol, mas foi só em 2005 que passou a apostar no aumento da demanda pelo combustível. Hoje, das 8.500 toneladas de cana moídas aqui por dia, até 3.700 podem ser usadas só para o álcool. O acréscimo de carros a flex no mercado e a perspectiva de produção de biodiesel e a exportação de álcool, tá certo? Acreditamos que o mercado de álcool cada vez mais vai evoluir para patamares que vai fazer com que o empresário se volte mais para esse mercado. Mas nem tudo são flores. De acordo com o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool no estado, faltam investimentos por parte da iniciativa privada e do governo. Precisamos, de forma estrutural, investir mais em irrigação, em barragens e, sobretudo, que haja uma política de preços para o pequeno plantador, sobretudo para o pequeno plantador, uma política pública através de alguns prêmios de escoamento da produção, como existe nas culturas do café, da soja. É uma questão de reestruturação da cadeia produtiva. Uma fórmula sem complicação para que no bolso do empresário e do consumidor o álcool continue rendendo mais economia. Amanhã você vai conhecer as novas tecnologias para o setor. E depois de 33 anos, as missas voltaram a ser celebradas em latim. De costas para os fiéis e rezando em latim. Foi assim durante toda a missa, acompanhada por centenas de fiéis que lotaram a paróquia. Para a dona Hilda, um momento especial de relembrar a infância. Para mim a missa não foi novidade, porque eu fui criada em internato de freira, inclusive acompanhei vários cantos em latim, porque eu ensaiava para ter essa missa em latim. Por isso que eu vim hoje, para recordar justamente esse tempo meu de infância e de juventude. A celebração em latim teve todos os rituais e liturgias praticados pela Igreja Católica em todo o mundo antes de 1969. Esse retorno ao passado significa para o padre um avanço da Igreja. Um avanço nesse sentido, né, que as pessoas, os fiéis, têm possibilidade de ter acesso à liturgia romana também na sua forma latina antiga, que foi a forma que nossos pais, nossos avós conheceram e que foi, digamos, a liturgia oficial da Igreja durante tantos séculos. A missa tridentina, também conhecida como de São Pio V, foi liberada oficialmente pelo Papa Bento XVI na última sexta-feira. Renan e Sônia participaram da celebração pela primeira vez e aprovaram o que viram. É muito interessante, eu gostei muito. Nós temos o missal para acompanhar, para fazer as coisas direito. E também dá para entender, acho que o latim não é uma língua tão difícil assim de se entender. TV Jornal Manhã termina aqui. Para você, um excelente início de semana e a gente se vê amanhã às 7h40. Até lá!